A minha mãe trabalhava muito. E o meu pai, ele bebia muito. Batia na minha mãe, já cheguei a ver isso também. Batia na minha mãe. Tinha noite que eu não dormia. Falar a verdade, eu nunca dormi. Desde os meus 7 anos até os 14 anos, eu nunca dormi até os 17. Porque agora que acho que eu fui tomar uma atitude. Eu nunca dormia, eu sempre dormia com o olho aberto. Pra mim, ele violentava minha mãe. E aí, quando eu comecei a virar mocinha, eu comecei a ter nojo. Comecei a ter nojo do meu pai, da minha mãe, de todos os meninos que pediam pra ficar comigo, eu tinha nojo. Os meninos falavam que eu era sapatão, sei lá, que eu não gostava de homem. Quando a minha mãe via que eu tava acordada, ela falava pra ele que eu tava acordada, ele falava que não, que eu tava dormindo. E aí começava a bater nela. Aí falava, vai na delegacia das mulheres. Falava pra ela sempre, contava pros meus irmãos olhavam pra minha cara e falavam que era mentira. Um dia eu fui acordar minha irmã, que é a Janaína, ela me deu um tapa. Ela falou, para de mentir. Porque eles não viam, quem só via era só eu. Quem passava por tudo aquilo era só eu. Aí eu me fechava na escola, os meninos vinham, aí eu me fechava, as professoras vinham. E aí teve uma época que eu comecei a ficar revoltada, que eu falei assim, quer saber, vou virar a cabeça. Aí quando eu comecei a virar moça, eu tive que entender que o que meu pai estava fazendo com a minha mãe, era a relação deles. Eu tinha que esquecer isso, eu tinha que fechar o meu olho, esquecer e não pensar neles, deixar eles, que eles são marido e mulher. Mas pra mim, mesmo que se eles estivessem namorando ali, ia ser um abuso. Eu não entendia que, mesmo ele estando fazendo carinho nela, ali é coisa amor que ele estava dando pra ela. Eu não entendia isso. Pra mim tudo aquilo dali era, sei lá, pra não ver ele batendo na minha mãe, pra ver essas coisas. Pegava, saía, pulava a janela e ficava na rua. E teve um dia que ele veio, morrendo de ciúme. Ele morre de ciúmes quando eu converso com os caras assim, né? Que ele sabe que não é pro meu bem. Então ele briga comigo. E nesse dia ele veio, mandou eu entrar pra dentro de casa. Eu falei que não ia entrar. E eu entrei com uma madeira. E nisso que eu entrei com essa madeira, ele pegou a madeira e deu no meu rosto. Esses dias agora, eu tava assistindo televisão, minha mãe sempre, minha tristeza, meu desencanto é quando a minha mãe tem que sair de fora de casa pra ir pra casa dos outros, porque ele tá bebo, brigando com ela, então ela tem que correr pra um abrigo. Então ela vai pra casa da minha irmã começa a xingar, entendeu? Então isso que dói mais. E nisso ele veio pra cima de mim. Eu não sei o que aconteceu, me deu uma louca. Peguei uma madeira e dei várias madeiradas na cara dele. Sem pensar, eu dei várias madeiradas na cara dele. Eu bati nele, sabe? A minha raiva toda eu soltei ali. Tantos pais hoje estão abusando dos filhos e ele, até hoje, nunca faltou desrespeito comigo. Sempre me respeitou. Nem eu sei porque eu fiz isso. Eu só queria me defender pra não deixar ele fazer a mesma coisa que ele fez naquela época. O meu rosto que ele deixou roxo. Se eu deixasse, ele ia fazer isso. Apesar de tudo, eu amo eles. Eu amo minha família toda. Eu amo eles. Eles são tudo pra mim.